Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui para ajudar vocês, tá? Um pouquinho de física, com um pouquinho do assunto do impulso de uma força e quantidade de movimento. Meu nome é Marcos Vinícius, sou professor de física já há mais de 20 anos e estou aqui para realmente contribuir com vocês aí nessa trajetória rumo ao UERJ, se Deus quiser, com sucesso. Bem, gente, o assunto que a gente vai começar a trabalhar hoje é impulso de uma força. Vamos tentar entender um pouquinho qual é a presença desse assunto no dia a dia da gente. O impulso de uma força, ele está presente no nosso dia a dia quando a gente, por exemplo, tem uma colisão, quando a gente tem, por exemplo, um empurrão, um encontrão. Por quê? O impulso de uma força, ele aparece quando uma força de intensidade F é aplicada sobre um determinado corpo de massa M sobre um determinado tempo. Muito bem, imagine que eu esteja parado aqui, na minha posição, quietinho, e alguém entre nesse local onde eu estou e, sem perceber a minha presença, batendo papo, distraído, esbarre em mim. Quando essa pessoa esbarra em mim, ela aplica em mim uma determinada força. Essa força atua em mim durante um certo tempo. Por quê? Porque quando a pessoa esbarra em mim, existe um contato entre nós durante um certo tempo. Então, é feita uma força sobre mim e essa força atua durante um determinado intervalo de tempo. Muito bem. Quando uma força atua durante um determinado intervalo de tempo sobre mim, na verdade essa força está gerando em mim, está aplicando em mim um impulso. Então, quando a pessoa esbarra em mim, a tendência, eu estou distraído, a pessoa esbarrou, é eu entrar em movimento. Por quê? Porque eu fui impulsionado naquela direção e naquele sentido. Pois bem, o impulso produzido por uma força num determinado corpo depende de que elementos? Depende do valor da força que é aplicada sobre o corpo e depende do tempo de atuação daquela força naquele corpo. Vamos pensar um pouquinho. Se eu estou parado, aquele exemplo do encontrão, esbarrando, se eu estou parado e uma pessoa encosta levemente em mim, ela aplica uma pequena força sobre mim. Uma pequena força vai gerar um pequeno impulso. Mas veja, se essa pessoa veio correndo e de repente distraída esbarrou em mim, se ela estava correndo, ela vai acabar aplicando sobre mim uma força de intensidade maior. Se ela faz uma força maior sobre mim, automaticamente ela vai gerar em mim um impulso maior também. Então perceba que quanto maior for a força aplicada, maior será o impulso produzido por ela. Mas o tempo de atuação influencia também? Claro, influencia sim. Imagina que essa pessoa vai pegar o meu ombro e vai me dar um empurrão. Se ela fizer um empurrão aplicando uma força, botou a mão, empurrou e tirou, fez assim, tirou. O tempo de atuação dessa força sobre o meu corpo foi um tempo pequenininho. Então, se o tempo foi pequeno, o impulso produzido por ela será menor. Mas essa pessoa pode não apenas me dar um empurrão, mas me dar um empurrão e continuar me empurrando durante um tempo maior. Ela não vai tirar a mão das minhas costas, ela está me empurrando. Então, se o tempo de atuação daquela força sobre o meu corpo é maior, automaticamente o impulso produzido por essa força também será maior. O que eu preciso pensar? Qual é a unidade de medida do impulso? Como quase praticamente tudo na física, a gente consegue tirar a unidade de uma maneira muito fácil, só olhando para a equação. Repare, se o impulso é o produto da força pelo tempo, a unidade de medida de impulso será a unidade de medida de força multiplicada pela unidade de medida de tempo. Se a gente trabalha no sistema internacional, e a UERJ trabalha muito com o sistema internacional, a gente vai utilizar a força em newtons e o tempo em segundos. Logo, a unidade de medida de impulso vai ser o quê? Newton, que é a unidade de força, vezes segundo, que é a unidade de tempo. Então, coloquei aqui na equaçãozinha para vocês, força medida em newtons no sistema internacional, tempo medido em segundos, então a unidade de impulso é o produto
Newton vezes segundo. Perfeito? Agora, vocês repararam que em cima da letra I e da letra F tem uma setinha, né? Que danada de seta é essa? A seta em cima do impulso e em cima da força representa que a força e o impulso são grandezas vetoriais. Se elas são grandezas vetoriais, significa dizer que, além do seu valor numérico, que a gente chama de módulo, eu também preciso me preocupar com a direção e com o sentido daquelas grandezas, do impulso e da força. Olha, a UERJ pode sim cobrar de vocês o módulo, e cobra, realmente cobra, mas ela também pode cobrar direção e sentido. Então a gente precisa estar atento da seguinte forma. Eu coloquei uma observação aqui, onde eu digo para você que o vetor impulso e o vetor força são sempre da mesma direção e o mesmo sentido. Vamos para a prática, que na prática você vai entender. Quando você entender na prática, automaticamente provar isso daqui na matemática fica mais rapidinho. Se eu estava aqui encostado, a pessoa veio e me empurrou, esbarrou em mim, deu um encontrão, e esse encontrão foi nesse sentido. Repara, a pessoa botou a mão nas minhas costas, veio de lá correndo, botou as mãos nas minhas costas, poxa, ela está me fazendo uma força para onde? Para lá. Se ela fez uma força para lá, para onde eu vou ser impulsionado? O meu movimento não seria esse aqui, ó, para frente? Ou seja, eu sofri uma força me empurrando para lá. E para onde eu fui impulsionado? Para lá também. Então, a minha força, a força que eu recebi, me impulsionou, gerou sobre mim um impulso que tem a mesma direção e o mesmo sentido da força que atuou sobre mim. O que é que a gente pode perceber aqui, pessoal? Se a força e o impulso têm sempre a mesma direção, o mesmo sentido, a gente pode te mostrar isso pelo ponto de vista matemático, também é bem simplesinho. Gente, tem sentido falar em tempo negativo, em intervalo de tempo negativo? Não, né? Então, para a gente, o tempo será sempre positivo. Impulso é força vezes tempo, correto? Se o tempo é sempre positivo, vamos pensar na força. A força não é vetor? Se ela é vetor, ela depende de sentido. Ou seja, uma força que tenha esse sentido é diferente de uma força que tenha este outro sentido. Sentidos opostos. Se os sentidos são opostos, automaticamente os sinais dessas forças precisam ser diferentes. Então, tem sentido falar em força positiva e força negativa? Tem sim. Porque uma força positiva e uma força negativa indica que elas possuem sentidos opostos, contrários. Então vamos lá. Se a força for positiva, lembra que o tempo só pode ser positivo? Positivo vezes positivo vai gerar um impulso positivo. Mas se a força for negativa, negativo vezes positivo vai gerar um impulso negativo. Você acompanhou que quando a força foi positiva, o impulso também foi. Quando a força foi negativa, o impulso também foi. Então, o impulso e a força estão sendo sempre do mesmo sinal. Dica: quando dois vetores possuem sinais iguais, isto é um indicativo de que eles possuem sentidos iguais. Ou seja, esta observação é corroborada, confirmada por essa linha de raciocínio matemático. Então, eu te mostrei essa observação sob o ponto de vista prático, né? Aquela pessoa que esbarrou em mim para lá, obviamente eu fui impulsionado para lá. Se ela viesse de frente e esbarrasse comigo de lá para cá, ela me empurraria para onde? Para trás. O meu impulso seria para trás, por quê? Porque a força que está sendo feita sobre mim teria esse mesmo sentido. Então, te mostrei pela prática e agora te mostrei pela matemática. Perfeito? Bom, mas coloquei um exemplozinho simples, bem basicão, para que a gente consiga primeiro entender qual é o efeito disso na prática. Eu peguei um corpo de massa qualquer, né? E esse corpo está sendo submetido à ação de uma força F de 100 newtons de intensidade. Essa força está atuando sobre o corpo, está sendo aplicada sobre esse corpo durante um
intervalo de tempo de 10 segundos. Perceba o que eu te pedi. Eu quero as características do impulso que essa força produziu sobre este corpo. Eu não quero apenas o valor numérico. Sabe por quê? Porque quando eu peço as características, eu estou falando de impulso, e impulso é um vetor, e vetor tem 3 características fundamentais. Todo vetor tem 3 características fundamentais. Quais são elas? Módulo, que é o seu valor numérico, direção e sentido. Vamos lá. Acabei de traçar com vocês que a força e o impulso sempre têm a mesma direção e o mesmo sentido. Olha para aquela força lá. Ela é horizontal, não é? Ela é horizontal e ela está direcionada, o sentido dela está para cá, para a nossa direita. Ou seja, primeira característica, a direção desse impulso é a mesma direção da força. Então, a direção desse impulso também vai ser horizontal. O sentido desse impulso é o mesmo sentido da força. Se a força está da esquerda para a direita, então o impulso será também da esquerda para a direita. Perfeito? Bem molezinha. E o módulo aí? O módulo é mais simples ainda. O impulso produzido é a força multiplicada pelo tempo. A força aplicada é de 100 newtons e ela atua sobre este corpo durante 10 segundos. Então, o impulso é igual a 100 vezes 10, 1000 newtons vezes segundos. Perfeito? Tranquilo? Bom, toma cuidado, porque quais são as cascas de banana que os caras podem colocar para vocês? Eu trabalhei com vocês, mostrei para vocês que o tempo, para estar no sistema internacional, ele tem que estar em segundos, correto? Imagina que o cara tivesse dito que aquela força lá, ela atuava no corpo durante 1 minuto. Ih, rapaz, e agora? Como é que eu faço? Minuto é unidade no sistema internacional? Não. Posso usar em minuto? Não. Então, eu sou obrigado a transformar esse tempo de minuto para segundo. Então, se ele me desse, por exemplo, que o tempo de atuação seria 1 minuto, 1 minuto são 60 segundos. Então, eu poderia dizer aqui que o tempo seria 60. Eu preciso fazer a transformação da unidade. Esse é o cuidado que você precisa ter nesse processo. Tudo bem? O que mais que a gente pode falar, a respeito dessa questão do impulso? Olha lá, existe uma forma gráfica de cálculo do impulso. Então, eu vou botar aqui, cálculo gráfico do impulso. E olha só, gente, isso daqui tem sido contemplado, os 2 últimos anos não, mas se você pegar aí os últimos 5, 6 anos de UERJ, tirando esses 2 últimos, em praticamente todos esses anos anteriores caiu essa linha de pensamento. O cálculo gráfico do impulso ocorre da seguinte maneira: em um gráfico força versus tempo, o impulso pode ser calculado. Aí você fala assim: poxa, Vinícius, o impulso eu não posso calcular pela equação? Pode sim, desde que o valor da força seja mantido constante. Então vamos lá, eu posso aplicar uma força constante de 200 newtons? Dá para calcular o impulso por ali. Mas quando a força não fica constante, quando a força varia o valor dela no decorrer do tempo, eu preciso calcular o impulso através desta propriedade gráfica. E olha aqui, o impulso no gráfico força versus tempo, ele será igual sempre à área do gráfico. Galerinha, olha só, esse gráfico aí formou uma figura geométrica, não formou? Se eu olhar essa figura geométrica, parece estranha, Mas não, gente. É um trapézio. Nesse caso específico, olha aqui, esse impulso seria a área do trapézio. Como é que se calcula a área do trapézio? Base maior mais a base menor vezes a altura sobre 2.
para este desenho daqui. Mas é a única figura geométrica que pode aparecer para você? Não. Podem aparecer. Quais são as figuras geométricas clássicas que aparecem em problemas dessa natureza? Triângulo, retângulo e trapézio. Então a área do trapézio é aquela lá em vermelhinho que eu marquei com vocês. Retângulo, base vezes altura. Triângulo, base vezes altura sobre 2. Aí você pode virar para mim e falar assim, tá bom, Vinícius, essas são as que mais caem. Mas e se cair uma área diferente, uma área doida lá qualquer, que eu não sei que figura geométrica que é aquela, o que eu tenho que fazer? Calma. Se você olhar aquela área e perceber que ela não é nenhuma dessas 3 básicas que eu lhes disse agora, simples, pega essa área grande e divide ela em pedaços. Esses pedaços serão o quê? Trapézios, triângulos ou retângulos. Então, não se assuste. Se você pegar uma área que seja uma área diferente, relaxa. Pega aquela área diferente e sai dividindo ela em pedacinhos. E esses pedacinhos serão áreas conhecidas, trapézio, triângulo e retângulo. Perfeito? Então, dentro do cálculo de impulso, a gente tem essa característica fundamental. Vamos falar um pouquinho agora sobre quantidade de movimento, ok? Vamos lá. Bem, a quantidade de movimento, ela também costuma ser encontrada por esse outro nomezinho aqui, ó. Momento linear, ok? E eles costumam usar, quando falam em momento linear, a letra P minúscula, ok? Bom, momento linear, através da letra P minúscula, ou quantidade de movimento, através da letra Q maiúscula, é a mesma coisa, a gente vai trabalhar com eles dessa forma. Para que serve a quantidade de movimento? Gente, em várias situações do dia a dia, é necessário que a gente analise os fenômenos, levando-se em consideração não apenas a velocidade do corpo, mas também a massa dele. Você quer ver um exemplo? No concurso da Polícia Rodoviária Federal, costuma cair colisões, costuma cair quantidade de movimento. Por quê? Em uma colisão de trânsito, faz diferença, vamos pensar, faz diferença a velocidade com que o veículo está trafegando? Faz. Se o veículo está mais rápido, se ele está mais lento, certamente vai fazer diferença na hora da colisão. Agora, deixa eu te acrescentar um dado. Faz diferença o veículo estar com muita massa ou com pouca massa? Vou te dar um exemplo, uma carreta. Faz diferença a carreta estar vazia ou estar cheia na hora da colisão? Faz toda a diferença do mundo. Então vamos lá. Quando eu analiso, por exemplo, no policial rodoviário federal, analisa uma determinada colisão de uma carreta, ele precisa levar em consideração a velocidade com que aquela carreta trafegava, mas ele também não pode desprezar a massa daquela carreta naquele momento da colisão. Afinal de contas, se ela estava cheia ou se ela estava vazia, tem toda a diferença do mundo na hora daquela colisão entre aqueles dois veículos. E a grandeza que estuda essa, que relaciona essas duas grandezas no mesmo contexto, é a nossa quantidade de movimento. A quantidade de movimento de um sistema, ela é encontrada fazendo-se a massa do corpo
multiplicada pela velocidade com que este corpo se desloca. Gente, vamos tentar trabalhar com aquela mesma linha de pensamento que a gente fez quase agora. Olha aqui. Qual é a unidade de medida de velocidade no sistema internacional? A gente mede ela em metro por segundo. Pô, bacana. Qual é a unidade de massa que a gente usa no sistema internacional? É quilograma. Poxa, então a unidade de medida de quantidade de movimento seria a unidade de massa, quilograma, vezes a unidade de velocidade, que é metro por segundo. Então a gente costuma dizer que a unidade de quantidade de movimento, a gente costuma ler assim, kgm por segundo. Na verdade é quilograma vezes metro por segundo. Daqui da própria equação você tira essa unidade. Outra coisa que a gente precisa destacar para você, né, é o nosso famoso aqui importante, é o seguinte. Você percebeu aqui, ó, vou fazer um paralelo, o impulso tu acabou de ver isso, olha aqui. Você percebeu que em cima da quantidade de movimento tem uma setinha? Você percebeu que em cima da velocidade também tem uma setinha? Então essas duas grandezas são grandezas vetoriais. Então, módulo é importante? É, mas também tem direção e sentido. O importante para a gente aqui é o seguinte: os vetores, quantidade de movimento e velocidade possuem a mesma direção e o mesmo sentido. Os dois possuem a mesma direção e o mesmo sentido. Você pode argumentar aqui, tá bom, por que acontece isso? Da mesma maneira que eu fiz com o impulso, vou fazer com a quantidade de movimento. Se um corpo possui velocidade naquele sentido, a quantidade de movimento dele tem que estar em que sentido? Naquele sentido, é para onde ele está se deslocando. A lógica indica isso. Mas a matemática prova isso com muita clareza. Vamos lá? Se eu pegar a equação da quantidade de movimento, m vezes v, fala comigo, a massa pode ser negativa, gente? Claro que não, né? Então, a massa para a gente vai ser uma grandeza positiva. Pô, maneiro. Mas tem sentido falar em velocidade negativa? Opa, tem sim. Não se esqueça que velocidade é vetor, né? Por ser vetor, o sentido faz diferença. Então, se eu estou me movendo para esse sentido, a minha velocidade tem um determinado sinal. Se eu estou me movendo para o outro sentido, ela vai ter que ter sinal oposto. Se os sentidos são opostos, os sinais da velocidade também são contrários, são opostos. Então, eu vou dizer para você o seguinte: a velocidade pode ser positiva, mas ela também pode ser negativa, depende do sentido dela. Se ela for positiva, o produto mais vezes mais vai dar uma quantidade de movimento também positiva. Se a velocidade for negativa, o produto menos vezes mais vai ser o quê? Menos. Então, olha, perceba que a quantidade de movimento está acompanhando o mesmo sinal da velocidade. Quando dois vetores possuem o mesmo sinal, é porque eles possuem a mesma direção e o mesmo sentido. Perfeito? Tranquilo? Bom, e como é que a gente calcula, né, essa quantidade de movimento? Olha só, gente, aqui a UERJ gosta, né, de usar determinados artifícios. Eu já vou te mostrar como é que isso funciona na prática. Olha só. Vamos lá. Seja um caminhão trafegando a 72 km por hora numa estrada, sendo uma tonelada a massa desse caminhão, determine
características da quantidade de movimento do mesmo. Olha lá, vou fazer um desenho representativo da situação. Olha aqui. Você tem aqui, ó, um caminhão. Esse caminhão está se deslocando, vamos supor, para cá, para a nossa direita, com uma velocidade de 72 km por hora. E a massa desse caminhão, olha aqui como é que foi, ó, 1 tonelada. Você já percebeu qual é a maldade que a UERJ gosta? Ela adora, mas adora explorar esses detalhes da unidade. Vamos lá. Para trabalhar no sistema internacional, eu tenho que usar a velocidade em que unidade? Metro por segundo. Para trabalhar no sistema internacional, eu tenho que usar a massa em que unidade? Quilograma. Olha para lá. A velocidade está em metro por segundo? Não. A massa está em quilograma? Não. Então está tudo errado ali, né? Na verdade, eu preciso fazer adaptações de unidades. Poxa, simplesinho, né? Olha isso daqui. Como é que eu passo de quilômetro por hora para metro por segundo? Eu vou voltar lá na velocidade média. Quando a gente quer transformar uma velocidade média de metro por segundo para quilômetro por hora, basta multiplicar por 3,6. Se eu quero voltar de quilômetro por hora para metro por segundo, basta eu dividir